Amém, amém. Hoje havíamos convidado o pastor Ítalo Aguiar e um dia ele vai ter a oportunidade de estar conosco. Ele virá direto de Vitória da Conquista, na Bahia, da Igreja Batista da Vitória da Conquista, e ele estará conosco nessa semana no evento que vai haver aqui no Porto para a juventude, não é? Para falarmos sobre a missão. Mas o voo dele foi cancelado e ele teve que trocar a passagem, então ele só vai conseguir chegar hoje às 16 horas. E com isso, ele não pôde estar conosco hoje e por isso então vamos abordar este tema, não é, da missão reversa, de uma forma também que possamos entender um pouco disso. Eu queria pedir a você que abrisse sua Bíblia agora em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler os versículos de 11 a 19. Vamos falar um pouquinho sobre essa missão reversa, o que significa isso, da onde surgiu, para onde está a ir, ou seja, vamos tentar perceber a nossa participação nisso. Eu tenho conversado nesses últimos tempos com alguns missionários e pastores que estão a pastorear na Europa de uma forma geral, e também nos Estados Unidos, em alguns lugares onde o nível ou o percentual de evangélicos é tal qual o de Portugal, ou seja, muito baixo. E vivemos hoje aquilo que nós chamamos de missão reversa, ok? Então temos conversado com o pastor Lierte, inclusivamente daqui a mais ou menos, quanto tempo? Menos de 3 semanas, daqui a 3 semanas, vão chegar com mais ou menos 20 irmãos lá da Nova Inglaterra para estar conosco durante uma semana, e eles querem vir para servir, para aprender, para estar conosco também, vai ser um momento muito bom. Também tenho conversado com o pastor Oséias, lá de Luxemburgo, tem feito um trabalho incrível em Luxemburgo, e também o pastor Evandro, que essa semana vai estar aqui no Porto também, que está na Itália, em Mantova, também fazendo um ministério muito relevante. E vimos que essa semana conversei com o pastor Sérgio, que é o pastor da Primeira Igreja Batista de Córdoba, na Argentina, uma igreja também missionária, e estão a enviar um casal também missionários que são venezuelanos, estão há 6 anos fazendo missão na Argentina, só que ela é filha de português e virão para Portugal também para fazer missão. Então, a gente vai vendo essa conexão que Deus vai fazendo ao redor do mundo. Então vamos ler o que a Bíblia fala para nós meditarmos nesse tempo também um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Até aqui. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, porque é a Tua palavra que tem poder e autoridade sobre as nossas vidas, ó Pai. E que quando vamos agora meditar e, ó Deus, aprender um pouco mais, que possamos também refletir, guardar nos nossos corações e praticar a Tua palavra. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. A cada dia nós conhecemos e experimentamos histórias com Deus. Cada um aqui talvez tenha uma experiência com Deus que possa contar. Alguns vão contar de forma mais elaborada, mais biblicamente fundamentada. Outros talvez não vão saber muito bem como explicar, como acabamos de cantar.
não vão saber como explicar, mas viveram uma experiência com Deus. Pessoas que tiveram experiências transformadoras, pessoas que foram talvez curadas de uma enfermidade, pessoas que tiveram bênçãos inimagináveis. Ou talvez pessoas que estejam hoje a aguardar por um milagre de Deus em alguma área. É engraçado que esse texto que nós lemos fala-nos sobre um encontro de Jesus com 10 pessoas que tiveram a sua vida transformada. 10 pessoas que, ao se encontrarem com Jesus, foram mudados, transformados. Mas também fala de uma triste realidade onde apenas um dos 10 voltou para agradecer. Gratidão é uma mercadoria que está em falta no nosso mercado de vida hoje. Vivemos um tempo onde somos mais egoístas, mais egocentristas, onde temos dificuldade de reconhecer que outras pessoas nos ajudaram e só chegamos onde chegamos porque pessoas nos ajudaram. Se nós reconhecemos ou não reconhecemos, se sabemos quem foram ou não sabemos quem foram, não importa. Só chegamos onde chegamos porque pessoas estiveram no nosso caminho. Deus pôs pessoas nos nossos caminhos. Nessa história surpreendente, os 10 leprosos aqui, que apenas um foi salvo, né, de 10 que foram curados, apenas um foi salvo, e este, diz a Bíblia, era o quê? Samaritano. Se há uma coisa que eu já aprendi é que não tem nada nas Escrituras Sagradas que está lá por acaso. Não tem nada na Bíblia que está lá por acaso. Se diz que 10 foram curados, um foi salvo, vírgula, e este era samaritano, porque alguma coisa há. Como é difícil, gente, pregar para quem acha que sabe tudo. Como é difícil encher um copo que já se encontra cheio. Jesus, ao falar com aquelas pessoas, ao curar aqueles 10, 9 deles eram judeus, acostumados com a lei, acostumados a cumprir os rituais sagrados, cheios de uma religiosidade. Para quem não se abre para o novo de Deus, fica difícil haver salvação, fica difícil haver glorificação. Como é difícil nós falarmos para pessoas que acham que já conhecem toda a verdade. Quando nós falamos de missão reversa, nós estamos a falar de latino-americanos, de uma forma geral, estarem agora indo para a América, indo para o velho continente, vindo para o velho continente, para fazer missão numa terra que outrora enviou missionários para outros lugares, para o mundo inteiro. É difícil reevangelizar, é mais difícil reevangelizar do que evangelizar. A Europa hoje, meus irmãos, precisa ser reevangelizada. Nós conhecemos lugares no mundo, já ouvimos falar pelo menos de lugares do mundo, que nunca ouviram falar de Jesus. E existe muitos lugares que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Mas a Europa não. A Europa já fala de Jesus há séculos. A Europa já foi evangelizada há séculos. Aqueles 9 judeus estavam preocupados com uma coisa. Jesus disse o que para eles? Eles vão e mostram os sacerdotes. E eles vão, em indo, são curados. Eles estavam, quando foram curados, preocupados com o quê? Com procurar o sacerdote para ter logo o laudo, porque somente o sacerdote podia dar o laudo de que eles estavam aptos a voltarem para as suas vidas, para as suas casas. Eles estavam preocupados consigo mesmos, eles estavam preocupados com a religiosidade, para cumprir aquilo com os rituais. Enquanto o samaritano, que não estava talvez tão preso naquela religiosidade, naqueles rituais, quando vê que está curado, ele volta os seus olhos para aquele de quem vem o poder, para aquele que o curou, e volta para agradecer. Eu sei que muitas vezes nós vivemos um evangelho que parece que a gente está mais preocupado com os nossos rituais.
É igual quando nós celebramos a ceia do Senhor, estamos mais preocupados se o pão está cortado certinho. Tem gente que tem dificuldade de tomar a ceia se o pão não estiver cortado certinho. Estou a falar sério. Tem gente que tem dificuldade em tomar a ceia porque fica preocupado com a pessoa que está ao lado dela. Será que essa pessoa pode, não pode? Será que ela devia, não devia? Quando a Bíblia diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma ou não. Mas a Bíblia diz, coma do pão. Examine-se e coma. Religiosidade tem sido algo que é um cancro na igreja cristã desde o início. Desde o início. Hoje, quando falamos de missão reversa, é um movimento que começou há mais ou menos 10 anos por jovens, igrejas, missões, que outrora foram países, como eu disse, receptores e que hoje são países remetentes. Há uma frase que eu quero ler aqui que diz assim, olha, tornaram-se países, novos países remetentes enviando seus missionários e o foco está na velha Europa, nos Estados Unidos, e há uma necessidade, diante da secularização, para dar uma contribuição de tornar o Evangelho de Jesus Cristo conhecido na Europa e nos Estados Unidos. Há uma matéria que foi escrita em 2012, numa revista de grande circulação lá no Brasil, no meio, pelo menos, evangélico, chamada revista Ultimato, não sei se alguém conhece ou já leu. Em 2012, um pastor luterano finlandês, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, Kalevi Lehtinen, ou Lehtinen, alguma coisa assim. Ele diz que os protestantes falam da reevangelização da Europa, mas reevangelizar não significa encher de novo os bancos vazios das igrejas. Vou repetir. Reevangelizar a Europa não significa encher os bancos que estão vazios nas igrejas, mas significa colocar as pessoas outra vez na órbita de Cristo. Por quê? Porque as pessoas saíram da órbita de Cristo para orbitarem a instituição chamada igreja. A religiosidade, o engodo da religiosidade está exatamente nisso. Paramos de servir e viver para Cristo e começamos a servir e viver a instituição. A igreja precisa ser o corpo, a família, a estrutura, apenas uma estrutura para abrigar essa família eventualmente, mas a igreja não é a estrutura. E muitas vezes confundimos isso. E eu respeito muito pessoas, por exemplo, que quando chegam nesse ambiente, ajoelham-se, oram, e muitas vezes há alguma coisa lá na cabeça que a oração feita nesse lugar aqui parece que vai mais rápido para o céu. Quando, na verdade, Jesus diz o quê? Se você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que te vê secretamente e ele te recompensará. Não é fácil, não é tarefa fácil, diz esse pastor finlandês, reevangelizar a Europa. E sabe quando que ele disse isso? Em 1988. Nós estamos a falar de quase 4 décadas atrás, já se tinha o quadro que se tem hoje, só que hoje está mais agravado, hoje está mais complicado. Ele afirma que para muitos europeus, preste atenção nisso aqui, para muitos europeus, o evangelho não é nem novo e nem bom. O evangelho não é nem novo e nem bom. E ele vai dizer, não é novo porque o cristianismo já foi historicamente experimentado. E não é bom, segundo ele, porque o cristianismo não é mais necessário. Há muita diferença entre um campo missionário pré-cristão e pós-cristão. Por exemplo, se vamos evangelizar um país ou um povo que ainda não ouviu falar de Cristo, é uma coisa.
Mas se vamos falar para a Europa, onde nós estamos, onde as pessoas já ouviram falar de Cristo, onde a maioria acha que não é mais necessário o evangelho, onde o ambiente que a gente vive é chamado de pós-cristão, é diferente. Ele faz uma comparação, que é uma comparação assim um pouco forte. Então, só para a gente entender aqui, as cenas fortes dos próximos momentos. Ele vai dizer que evangelizar um país ou um povo ainda não evangelizado é como uma jovem solteira que vai casar. E essa jovem solteira que vai casar, ela é cheia de ideais, ela tem esperanças, sonhos, aspirações. Mas reevangelizar, como é o caso da Europa, é como uma mulher que foi divorciada porque o marido a espancava e agora ela está prestes a casar. Só que ela traz consigo lembranças amargas, experiências desagradáveis e uma apatia. Eu não sei se você já tem exercido intencionalmente diálogos com portugueses e europeus, de uma forma geral, mas portugueses, porque estamos cá. Quando vamos falar com eles sobre fé, imediatamente é transferido para religião. Imediatamente é trazido para a religiosidade. Imediatamente é falado, eu já sou isso, ou eu já sou aquilo, ou seja, há uma rápida referência para se guardar. Por quê? Porque na cabeça, ao longo desse tempo, o evangelho não é nem bom e não é necessário. Ele vai dizer que a Europa pós-cristã é como essa mulher divorciada, que se divorciou de Jesus. O cristianismo não é a primeira oportunidade jamais tentada. O cristianismo não pertence ao amanhã na cabeça deles, pertence ao ontem. Nós já vivemos isso e não deu certo. Na cabeça, vai dizer que ser cristão, para a maior parte dos europeus, significa retornar a uma idade média e dizer não a uma visão científica e aos factos de hoje. Quando vamos falar com uma pessoa que nós somos evangélicos, cristãos, protestantes, seja lá o nome que for, a pessoa logo olha para você e vai, mas eu achava que você era inteligente. Eu achava que você era minimamente inteligente. Você crê nisso ainda? Parece que crer em Cristo, ter uma fé, é algo ultrapassado. Ultrapassado. Quantas vezes, meus irmãos, Israel, o povo de Deus, se divorciou do Senhor? E quantas vezes o Senhor foi até o povo? Lembra do profeta Oséias? Com a sua esposa Gomer, que se prostituiu muitas vezes, que simboliza exatamente o povo de Israel, e o profeta simboliza Deus, que foi várias vezes para comprar, trazer de volta à sua mesa, uma mulher que gerou filhos de prostituição e que trouxe à mesa. Assim, meus irmãos, entendam bem esse contexto, a missão reversa entende que a Europa, de uma forma geral, ela se divorciou de Cristo. E ela precisa agora voltar a encontrar Cristo. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dizer que há esperança, que Jesus Cristo é real, que não é religião, que não é sistema religioso, mas que é relacionamento com o Senhor, que muda as nossas vidas. É preciso lembrar aqui algumas coisas, que os campos missionários de ontem, basicamente a América, a Ásia e a África, hoje são os países que têm enviado missionários. Nós temos recebido missionários da África e recebido missionários da América Latina. O mundo inteiro. Para a Europa. E para a América. Gente, nós temos uma dívida. O mundo cristão tem uma dívida com a Europa. E vamos aqui pensar uma coisa. Eu vou falar alguns nomes que foram nomes de homens que marcaram a história do cristianismo. Alguns, talvez, você nunca ouviu falar, alguns você já ouviu falar, ou já ouviu falar de todos. Pedro Valdo, no século XII, Domingos, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, John Wycliffe, já chegamos na época da pré-reforma aqui, John Hus, Jerônimo Savonarola,
Martinho Lutero, talvez esse alguns já tenham ouvido falar, Inácio de Loyola, João Calvino, Zinzendorf, John Wesley, William Wilberforce, Robert Kelly, William Booth, C.S. Lewis, John Stott, e poderíamos falar muito mais. Aqui há várias tendências e há vários ramos do cristianismo. Eu estou a falar de homens que construíram na Europa o ambiente cristão que nós conhecemos. A Europa passou por dois grandes cismas, aliás, foi na Europa que o cristianismo sofreu os dois grandes cismas. No início do século XI, em 1054, quando houve o racha da igreja romana ocidental com a igreja grega ortodoxa, a igreja oriental. E depois, no século XVI, a reforma protestante. São os dois grandes rachas que aconteceram no cristianismo. E aconteceram aonde? Na Europa. É na Europa que vão surgir as mais importantes ordens religiosas católicas. E é na Europa que vai surgir as grandes denominações evangélicas, fruto da reforma protestante. Já ouviram falar dos valdenses, dos luteranos, presbiterianos, anglicanos, batistas, congregacionais, metodistas e até os primórdios do movimento pentecostal? Tudo na Europa. É tudo na Europa. A Europa é o berço do movimento pietista no século XVII. E eu estou falando esses dados aqui, gente, não é para você decorar esses dados, só para trazer a ideia do impacto que hoje nós precisamos entender que isso tem. É na Europa que nasce a escola bíblica dominical, no século XVIII, para evangelizar os meninos que estavam na rua no domingo, que não tinham o que fazer. É na Europa que nascem as sociedades bíblicas, que nasce o exército da salvação, que nasce o movimento estudantil mundial. É na Europa. A Europa vai produzir os mais famosos oratórios em torno do nome de Jesus. Quem nunca ouviu falar do Messias, de Handel? Quem nunca ouviu falar da Paixão segundo Mateus, de Bach? Os hinos que nós cantamos até hoje, muitos foram produzidos na Europa. Castelo Forte, Jesus, Alegria dos Homens, Adeste Fidelis, aquela de Natal, né, tão conhecida, tão badalada na época de Natal. Saudai o nome de Jesus, Noite de Paz. O mundo inteiro deve respeito, historicamente, à Europa no movimento missionário. Foi da Europa que surgiu o movimento missionário mundial. William Carey, quando foi para a Índia, e depois dezenas e centenas de missionários que foram para todo lado do mundo, saíram daqui. Mas hoje, preste atenção nisso, hoje a Europa clama, passa para cá e ajuda-nos. Porque o Evangelho padeceu e enfraqueceu na Europa, mas em nome de Jesus não morreu. Amém? Quando nós olhamos o norte da África, meus irmãos, Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história, norte da África, um homem teólogo, o maior teólogo, vamos assim dizer, da antiguidade do cristianismo, era africano, e ali cresceu o berço do evangelho protestante, também depois baseado naquela doutrina. A Trindade, por exemplo, não foi ele que a concretizou, mas que fundamentou e cresceu. E hoje o evangelho, de alguma forma, morreu naquele lugar. Aquele lugar hoje é totalmente islâmico. E uma das coisas que nós aprendemos é, a missão reversa precisa hoje funcionar, porque se nós estamos aqui, portugueses e imigrantes que estão aqui hoje, Deus nos colocou com um propósito: reevangelizar este continente e dizer que Jesus Cristo é a única esperança. O texto que nós acabamos de ler, eu quero só pensar algumas lições. Primeiro, precisamos nos lembrar que Jesus muda o nosso discurso. Diz a Bíblia, ao entrar num povoado, 10 leprosos, Asaf, põe por favor 1, obrigado.
Jesus muda o nosso discurso, ele diz, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, mestre, tem piedade, Jesus, mestre, tem piedade de nós. É interessante isso aqui, gente, porque o que a lei dizia é que um leproso, pode pôr o versículo seguinte, que é de Levítico, só para a gente entender isso. A lei dizia isso aqui, quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupa rasgada, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. A lei dizia que mais ou menos 15 metros de distância, se uma pessoa chegasse, aquele que era leproso tinha que gritar, dizendo, não chega perto, eu estou impuro, e com a roupa rasgada, cabelo bagunçado, descabelado, e com a parte inferior do rosto coberta. Gente, quem ficava leproso? Quem é que ficava leproso naquela época? Qualquer pessoa. Nós estamos a falar aqui de uma pessoa que poderia ser um grande empresário, ficou leproso. Poderíamos estar a falar de uma pessoa muito pobre, um agricultor, que ficou leproso. Poderíamos estar a falar de um pai ou de uma mãe de família, ficou leproso. Poderíamos falar de uma criança que ficou leprosa. Ou seja, aquele mal alcançava toda a gente. E a dignidade deles era retirada, porque agora não importava quem eles eram, tinham que andar com a roupa rasgada, com o cabelo descabelado e com a máscara, e ainda gritar para toda a gente que eu sou impuro, não chega perto. Esse era o discurso era impuro, impuro. Entretanto, quando essas pessoas veem Jesus, o discurso deles é mudado e eles dizem, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quando nós estamos diante de Jesus, nós podemos gritar de outra forma, nosso discurso é mudado, nós podemos dizer, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, quando ouve aquele pedido, diz a palavra do Senhor Jesus que ele muda, ele transforma. Então, em nome de Jesus hoje, qual tem sido o nosso discurso? Como temos falado diante da vida? Eu não posso, eu não consigo, é tarde demais, é cedo demais, não há dignidade, não há esperança, não consegui, não é possível. A lepra na Bíblia, ela normalmente é associada ao pecado. Algo que corrói, que deforma, que traz mau cheiro, mas que diante do poder de Jesus Cristo, somos curados e purificados. Amém? Hoje, há muita gente com um discurso de que o cristianismo não é mais para mim, há o discurso de que o evangelho não é nem novo nem bom, e esse discurso não é verdadeiro. Porque quando o evangelho de Jesus atinge o nosso coração, ele transforma a nossa vida e tudo se faz novo. Quando o nosso discurso não muda, é porque não tivemos o encontro com Jesus ainda. À medida que temos o encontro com Jesus, o nosso discurso muda. Claro, muitas vezes não é no estalar de dedos. É um processo que vai durar a nossa vida. Segundo, precisamos nos lembrar que a fé, ela faz crer antes de ver. Diz a Bíblia que Jesus falou assim para eles, vão, mostrem-se aos sacerdotes. A Bíblia não relata que eles questionaram, dizendo assim, mas, não. Eles ouviram de Jesus e foram. Eles creram antes de ver. E diz a Bíblia, enquanto estavam indo, foram curados. O milagre não havia acontecido, mas eles foram. Eles creram. Por isso que Jesus vai orar, em João capítulo 17, a dizer assim, rogo também por aqueles que crerão em mim,
por meio da mensagem deles. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Quem são esses? Somos nós. Os que não viram fisicamente Jesus, mas cremos, porque Ele está presente e Ele faz diferença na nossa vida. Precisamos crer, aliás, precisamos ver para crer. Eu sei que nós muitas vezes detonamos Tomé, né? Esse texto falava de Tomé. Mas nós muitas vezes somos como Tomé. Se eu não vir, eu não creio. Eu quero ver. Mostra a marca aí, Senhor. Eu quero crer, mas, Senhor, cura primeiro. Eu quero crer, Senhor, mas resolve meu problema financeiro primeiro. Eu quero crer, Senhor, mas resolve meu problema conjugal primeiro. Eu quero crer, mas... O que Jesus diz é, primeiro creia, e Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. E Jesus trouxe cura à vida daquelas pessoas. Em terceiro lugar, precisamos nos lembrar que o encontro com Jesus promove adoração. Diz a palavra de Deus que um deles, quando viu que estava curado, diz a Bíblia, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Já falamos sobre isso. Os outros estavam preocupados demais com a religiosidade, estavam preocupados demais com os rituais. Ele tem que ir lá falar com o sacerdote vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dizer, não vai dizer. O samaritano, que não estava muito preso naquela cena, ele olha, uau, volta para Jesus. E ao voltar, ele faz algumas coisas. Primeiro ele volta e somente os verdadeiros adoradores voltam-se para Jesus. Aqueles que não adoram a Jesus em espírito e em verdade, adoram-se a si mesmos, as suas próprias ideias, as suas próprias convicções, ou a alguém, uma personalidade, uma cena assim. Mas muitas pessoas, após serem curadas por Jesus, simplesmente vão embora. Muita gente vai embora. Jesus curou, gente, muita gente. Diz a Bíblia que se fossem relatar todos os milagres que Jesus fez, no Evangelho de João está escrito isso, nem em todos os livros da terra caberiam tudo que Jesus fez. Então foi muita gente que foi curada, abençoada. Mas quando Jesus estava lá já para ascender aos céus, tinham mais ou menos 500 pessoas. Jesus curou muito mais do que isso. Para onde foram essa gente toda? Para onde foi? Foi para algum lugar. Nosso papel não é convencer ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A outra coisa que ele fez, ele glorificou em alta voz. Os verdadeiros adoradores proclamam a grandeza de Deus. Quando alguém fala de si, é apontando para o Senhor. Quando alguém fala de mim, apontando para o Senhor. E ele falava em alta voz, sem se envergonhar, sem se calar, sem negar a sua fé. Hoje tem um monte de cristão, que tem vergonha de falar da sua fé. Tem vergonha de falar da sua fé, de partilhar da sua fé. E nós usamos de artimanhas do tipo, eu não quero ofender a fé da outra pessoa. Coisa nenhuma. Muitas vezes, nós nos calamos nos momentos que deveríamos falar. E nós falamos nos momentos que deveríamos calar. A palavra de Deus diz que esse homem, ele glorificou a Deus em alta voz, que as pessoas saibam quem nós somos. Nós estamos aqui com um propósito, nós existimos aqui com uma missão, e Deus nos deu uma missão, e é Ele quem nos guarda, e é Ele quem aponta o caminho, e é Ele que é o próprio caminho. Depois diz a Bíblia que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Os verdadeiros adoradores são humildes de coração, não se exaltam, não exigem, apenas adoram. Para pensar, de todos os leprosos, que há talvez anos, meses, anos, que não podiam tocar em ninguém, aquele samaritano foi o primeiro que tocou em Jesus. Ele volta e prostra-se aos pés de Jesus e adora ao Senhor Jesus. Para pensar nisso. E depois ele, diz a Bíblia, agradeceu.
os verdadeiros adoradores agradecem. De 10, apenas um voltou. E a Bíblia diz que aquele homem foi o quê? Foi salvo. Foi salvo. A fé o salvou. Quantas vezes nós estamos contentes apenas com o reflexo ou as migalhas das bênçãos de Deus, quando Deus quer que nós sejamos as maiores bênçãos a caminhar nessa terra? Desmond Tutu diz isso, que nós sejamos as maiores bênçãos de Deus a caminhar nessa terra. Nós falamos, Senhor, abençoa esta nação. E nós estamos aqui a fazer o quê? Bênção. Abençoa a minha família. Ele está falando o quê? Ser bênção na tua casa. Abençoa meu trabalho. Ser bênção no teu trabalho. Abençoa, ser bênção onde estás. Missão reversa tem a ver com um grande desafio. Reevangelizar a Europa a partir de Portugal. Nós estamos em Portugal e temos mais de 10 milhões de pessoas a serem alcançadas aqui. Mais de 10 milhões de pessoas a serem alcançadas aqui. Nesses 10 milhões, ou 11 milhões, nós temos muita gente que talvez tenha aquela ideia de que o evangelho não é novo e não é bom. E eu preciso mostrar na minha vida que o evangelho é novo e é bom. Há muitos imigrantes do mundo inteiro que estão cá em Portugal, que talvez nunca teriam a oportunidade de ouvir falar de Jesus, mas estão aqui e podem ouvir a palavra de Deus. Mês que vem agora vamos ter aqui uma reunião de ex-muçulmanos, principalmente vindos do Iraque e daquela zona, que vão estar aqui a serem discipulados e também a terem um momento de reunião, de oração e de louvor ao Senhor. Por que isso está a acontecer, gente? Está a acontecer porque a missão reversa está a acontecer. Temos um irmão nosso que está a evangelizar em vários países da Europa. Ele tem hoje mais de 100 igrejas plantadas. 100 igrejas plantadas. Ele também vem do Médio Oriente. E está a evangelizar pessoas que têm a sua fala, a fala árabe, e que vivem cá, e que nem o português falam. Mal falam inglês. Nós temos o acesso a tanta gente. Vamos influenciar essa nação. Precisamos nos lembrar que o nosso discurso precisa mudar. Precisamos lembrar que precisamos crer para ver. E a gratidão precisa estar no nosso coração. Missão reversa tem a ver com gratidão. Lembra quando o apóstolo Paulo disse que ele se sentia tanto devedor, né? Esse sentimento, nós muitas vezes temos a tendência de criticar uma outra cultura. Mesmo os evangélicos portugueses cá em Portugal, muitas vezes criticam a outra cultura. E ninguém gosta de ouvir uma crítica da sua cultura, a não ser que seja uma crítica boa. Mas ela pode se sentir amada, abraçada e aí sim desafiada a avaliar a sua própria cultura. Que há coisas nas culturas, todas elas, que são boas. E há coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Sabermos o que são gostos ou preferências é diferente do aquilo que Deus tem para nós. Então que a missão reversa seja cumprida e que nós estejamos a aproveitar esse momento, esse movimento, que não é só daqui, que começa por aqui, para a Europa. Se tudo correr bem, ano que vem, em maio, nós queremos ter o primeiro congresso da missão reversa aqui na local, com missionários que virão dos Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Argentina, Luxemburgo, Itália e Espanha. Para já é o que temos mais ou menos engatilhado. Alguns já estão confirmados.
para que nós possamos ouvir, sermos desafiados e abraçar essa obra e saber, nós não estamos sozinhos, não. Deus está agindo nesse tempo. E nós fazemos parte desse movimento de Deus para ganharmos, para reevangelizarmos a Europa. Você pode fechar os seus olhos? Você pode, nesse momento, orar e dizer isso para Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui agora. E tudo isso que foi dito, eu preciso talvez remoer, pensar, ruminar sobre isso, refletir, orar, para então poder abraçar esta missão. O Senhor tem nos dado um grande desafio, mas não há nada que o Senhor nos dê que seja maior do que possamos fazer ou suportar. Que o Senhor Deus continue a dar a cada um aqui oportunidades, a capacidade para que possa alcançar pessoas. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, uma vida, eu queria que você nesse momento orasse por uma pessoa que ainda não conhece a Cristo ou que você está no processo de falar de Cristo. Você não tem ninguém, isso é uma grande preocupação, mas não é impossível. Pare agora e escolha uma pessoa, talvez da sua casa, da sua vizinhança, colega de trabalho. Mas se você já tem uma pessoa em mente, agora põe essa pessoa diante de Deus. Ora por essa pessoa agora. Peça ao Senhor agora, clame ao Senhor pela vida dele, pela vida dela. Clame ao Senhor para que as barreiras sejam baixadas, derrubadas, para que o coração já esteja preparado, para que na hora da tua palavra seja apenas um start, um estalo. Porque não somos nós que vamos convencer ninguém. Não somos nós que vamos fazer a diferença. Somos instrumentos de Deus. Eu não sei se você de alguma forma tem desanimado nessa caminhada, mas eu quero, em nome de Jesus, encorajar a tua vida para que permaneça firme nos caminhos do nosso Deus, para darmos as mãos e seguirmos juntos. O Senhor tem feito grandes coisas. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Senhor, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, meu Deus, por podermos refletir um pouco sobre a nossa missão dada pelo Senhor, pelo movimento da missão reversa. Porque, ó Deus, pessoas de outros países estão a vir para a Europa de uma forma geral, para Portugal especificamente. Mas que o movimento, ó Deus, de evangelização não seja um movimento apenas para imigrantes, mas com imigrantes, para o povo português. Salva essa nação, Pai. Quebra as barreiras, meu Deus, em nome de Jesus. As barreiras culturais, as barreiras linguísticas. Primeiramente, quebra as barreiras dentro dos corações dos crentes. Porque ainda há xenofobia no meio evangélico português, ainda há xenofobia no meio, ó Deus, protestante, mas isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Nós somos cidadãos do reino, Pai. E aqueles que, ó Deus, vieram de outros lugares, são imigrantes nesta terra, que amem esta terra, Pai, que amem esta nação, Senhor. Para que, meu Deus, haja crescimento, que haja, meu Deus, amadurecimento da tua igreja, que haja um frutificar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar juntos, de mãos dadas. Apesar de não concordarmos com tudo, ou com todos, ou em todas as coisas, mas nós temos algo que é central à nossa fé, que é Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos a ser como aquele samaritano que volta
que adora em alta voz, que prostra-se perante Jesus e que o agradece. Nós oramos assim, Pai, agradecidos também, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai.